com você? Eu estava num relacionamento afetivo, tive um filho e me separei. E agora? Como é que eu vou fazer para criar o meu filho sozinha? Esse é um medo e uma dúvida muito presente quando se termina um relacionamento de onde sobrevieram filhos. Você sabe como funciona o dever de prestar alimentos ao filho menor? Não? Vem comigo após a vinheta que eu vou te explicar direitinho. Mas antes, curta o nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Isso vai manter o canal ativo, trazendo conteúdo de qualidade para você. Vamos acessar a informação? A maioria das mulheres, quando vê o fim de um relacionamento de onde restaram filhos menores, passa por um problema gigantesco que diz respeito ao sustento dos filhos. Os filhos, enquanto menores, estão sujeitos ao poder familiar. E os cônjuges e companheiros, quando são pais de menores, possuem o dever do sustento, da guarda e educação dos filhos. A fonte de obrigação alimentar são os laços de parentesco que ligam as pessoas que constituem uma família, independente da nomenclatura da constituição familiar. A criança e o adolescente têm direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura e dignidade. São direitos garantidos pela Constituição Federal e impõem aos pais a obrigação de assistir, criar e educar os filhos menores. Quando nós tratamos da obrigação de prestar alimentos, devemos ter o conhecimento de que a natureza é ampla e dessa forma a expressão alimento não se limita tão somente ao controle da fome, mas também aos itens indispensáveis para garantir a sua subsistência, como alimentação, vestuário, saúde, habitação, educação, assim como aqueles itens que mantêm a qualidade de vida da pessoa que vai receber os alimentos. É importante dizer que para fixar os alimentos ao menor, não é necessária a comprovação da sua necessidade. Então nós temos já de início uma presunção de necessidade. Quando se pede alimentos, ou a pensão, que é o termo mais conhecido, tem que levar em consideração o binômio necessidade e possibilidade, de forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem busca e da possibilidade de quem está obrigado a pagar. É complicado porque o valor não pode ser excessivamente oneroso para quem paga e nem tão alto ao ponto de causar enriquecimento sem causa para aquele que recebe. Entendido isso, vamos tratar de uma situação que é mais comum. A mãe ficou com os filhos menores e o pai vai prestar os alimentos. O pai tem o dever moral, o dever legal de contribuir para o sustento do filho menor. Veja bem, é um dever, não é um favor, é uma obrigação. Porém, o dever legal vem através de uma determinação judicial, ou seja, o menor, através da sua representante legal, que é a mãe, busca através da justiça que o pai pague forçosamente uma quantia para contribuir com o sustento da criança. A partir do momento em que o juiz determina esse pagamento de alimentos, primeiro o provisório e depois o definitivo, é que o pai tem a obrigação legal de prestar os alimentos ou pagar a pensão. Quem determina o valor dos alimentos é o juiz. Fixa-se um valor ou uma porcentagem a ser paga em caso de um pai empregado ou desempregado. Sim, mesmo desempregado, o pai tem que contribuir para o sustento do seu filho. Ele está obrigado a essa contribuição. Ai, doutora, mas o meu filho tem 10 anos, o pai nunca pagou um centavo de pensão para ele me deve 10 anos de pensão. Não. Primeiro, que o dever legal de pagar, de prestar os alimentos, somente existe depois que o juiz determinou que o pai pague. Segundo, que a pensão é devida ao filho
e não a você, mãe. Você é somente a representante legal do seu filho, é a representante legal do menor, é quem vai cuidar desse valor a título de alimentos. Doutora, então meu filho perdeu esses 10 anos de pensão e agora o que eu faço? Infelizmente sim, esses 10 anos são perdidos. Para que o pai seja obrigado a pagar a pensão, você precisa procurar um advogado da sua confiança para que ele possa ajuizar a medida cabível para que o seu filho possa começar a receber essa pensão. O pagamento da pensão alimentícia não está vinculado ao fato do pai estar empregado. O dever legal de prestar os alimentos independe da condição empregatícia do pai, ou seja, mesmo sem estar trabalhando, ele está obrigado ao pagamento. Um problema muito comum é o pai normalmente achar que o valor que ele está pagando é muito, ou acha que quem está fazendo uso dessa pensão é a mãe do seu filho. Então ele se revolta e para de pagar a pensão. Aí nós temos alguns probleminhas. Você, pai, está obrigado moral e legalmente a prestar os alimentos. Você não paga. O prejuízo não é da mãe do seu filho. O prejuízo é do menor. Até porque os gastos com uma criança ou adolescente vão muito além daquele valor que é pago pelo pai. Outro problema é que o seu filho tem o direito de cobrar esse valor na justiça, os meses que não foram pagos, e aí o problema aumenta, porque o seu filho está sem receber. E você, com uma execução de alimentos, terá o valor inadimplido da pensão protestado, sem contar que você estará na iminência de ser preso. Exatamente, preso por falta de pagamento de pensão. Você não vai ficar detido junto com os outros presos, com presos comuns, mas o prejuízo é enorme. Às vezes o pai pensa, mas a mãe também tem que contribuir, não sou só eu. Meu querido, ela contribui e contribui muito. É casa, comida, remédio, escola, isso tudo tem um custo financeiro que vai muito além da pensão. Lembrando que a mãe contribui também com tempo, dedicação, saúde, abdicação da sua própria vida e por aí vai. Pensando nisso, o pai cria na cabeça uma ideia de que, eu vou entrar na justiça e o juiz vai fazer você prestar contas de onde você gastou o dinheiro da pensão. Não vai. Primeiro, que um pedido de prestação de contas deve ser muito, mas muito bem fundamentado e deve ter prova inequívoca de que a mãe coloca o filho numa situação degradante de forma a não garantir a sua subsistência. O que precisa muito ser lembrado, é que a pensão alimentícia não é eterna. O prazo limite para pagamento dessa pensão é até que os filhos atinjam a maioridade, 18 anos, ou até os 24 anos, caso estejam cursando pré-vestibular, ensino técnico ou superior, ou caso não tenham condições financeiras de arcar com estudos. O valor da pensão alimentícia pode ser reajustado para mais ou para menos, sempre que ficar comprovada a modificação da necessidade daquele que recebe ou nas condições financeiras de quem realiza o pagamento. Nesses casos, o interessado poderá reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, a exoneração, a redução ou o aumento da pensão. Para isso, precisa de uma ação revisional de alimentos ou uma exoneração de alimentos, ocasião em que devem ser apresentadas e comprovadas as justificativas das partes. O dever de prestar alimentos é um assunto muito complexo, assim como tudo aquilo que envolve o direito do menor. Pais, mães, filhos, todos têm seus direitos e deveres, porém sempre prevalece o direito do menor. Lembrando que caso a guarda do menor esteja com o pai, a mãe tem o dever moral e legal de prestar esses alimentos. Não esqueça, você precisa procurar o seu advogado de confiança. O dever legal de prestar os alimentos está condicionado a uma determinação judicial. Agora você já sabe um pouquinho sobre o direito do seu filho em receber a pensão alimentícia. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, deixe aqui o seu comentário que eu respondo para você.
E se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, mas não esqueça de curtir o nosso canal e ativar o sininho, para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novinho com informação de qualidade. Um abração e até a próxima!